Voltamos com a nossa conversa com o produtor cultural Wagner Rodrigo. Bom, Wagner, agora entrando um pouco da sua formação, você falou até no primeiro bloco do seu curso de técnico florestal, né, meio ambiente. Quando eu fui pesquisar para fazer a entrevista, mas o que? Técnico florestal? Por que você decidiu ir para esse curso? Cara, eu, como até comentei no primeiro bloco, boa parte da minha família é Salesópolis. Então, desde pequeno, eu tenho costume de, que a gente fala, até ir pra roça mesmo, né? Pra sítio, uma fazenda, assim, né? Então, criação de porco, galinha, essa coisa. E gostava muito de fazer trilha. Então, era um sítio de um tio mesmo. Ah, se você subir aqui um pouquinho, tem uma cachoeira. Ah, tal lugar tem uma vista. Então, eu sempre, de pequeno, assim, eu sempre gostei dessa questão de natureza, fazer trilha. E daí estava terminando o segundo grau, na época, hoje o ensino médio, e não tinha muita opção. Hoje tem mais opções na faculdade, FATEC, Instituto Federal e outras universidades. E existiu o TEC Florestal, na escola agrícola. E eu sou aquela geração também que nasceu na FAPIJA. De ir lá, de conhecer aquela escola enorme, né? Tipo, para além de várias pessoas gostam ou não da FAPIJA, mas sim, é um berço cultural de vários shows de oportunidade que eu tive, né? Você não era fácil o acesso a São Paulo, né? Só que de ir para a escola agrícola não era só o show da FAPIJA, era conhecer a escola agrícola. Eu via aquele tamanho e achava interessante. A escola falava, nossa, que espaço legal, tem do outro lado e tal. E surgiu esse técnico florestal. E é uma época que você fazia o curso concomitante, né? Então eu estudava de manhã no ensino médio e eu passei no florestal, que era à noite. E passei, estava no segundo ano do ensino... No segundo semestre do segundo ano do ensino médio, né? E achei muito interessante, assim, e entrei, né? E foi uma área que eu gostaria de ter continuado, assim, mas, assim, era um mercado que hoje em dia eu acho que está mais fácil, porque essa questão de sustentabilidade, ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ESG das empresas. Naquela época falava-se muito disso, mas não se investia. Então era uma área, assim, que você entrava, você tinha que entrar de cabeça para ir para o interiorzão, porque aqui na região ainda não tinha pessoas que contratavam. Só que nesse meio tempo eu fui abrindo cabeça, então eu fiz curso de guia de ecoturismo em São José dos Campos. Passei 2 temporadas em São Francisco Xavier fazendo trilha. Tinha uma trilha que ia para Monte Verde, né? Que no caminho tinha tipo um platô que você via todo... Trabalhando como guia de ecoturismo. Daí tinha uma trilha que você fazia, você subia 1.900 metros de altura, você via assim, cidades do vale de longe e tal. Lá fazia rapel, virei guia de rapel. Na primeira temporada era assistente, na segunda eu era o responsável. Eu falei, nossa, como vocês fazem isso? Deixa o moleque de 19 anos responsável por isso. Não, mas tinha todo um processo de curso, a BNT, várias outras coisas. Mas foi uma área que eu gostei, então eu ia dormir em barraca lá, ficava uma temporada de 1 mês, 3, 4 semanas. Mas não começou a virar essa área, assim, sabe? E nessa virada, que foi ali para 2003, mais ou menos, que eu já estava com florestal tudo, a Fundação Cultural, de novo, questão de política pública, de oficinas, abriu o curso de teatro, que era com Beto Fonseca, de atuação, um grupo antigo Black Tie aqui na cidade, e de produção audiovisual, até era audiovisual, nem era cinema, com a Valmiri Ribeiro, que é um profissional que era do Vale, depois uma época foi para o Nordeste, não sei exatamente o que ela está agora. E fiz os dois juntos, ao mesmo tempo. Entrei de cabeça, assim. Só que assim, você vai trabalhar com parte de cultura, comecei a fazer os cursos e não tinha um emprego de novo, né? Era como guia e tal. E daí foi a hora que eu entrei no comércio também um pouco. Tá? Como vendedor, né? Como vendedor. Só que no meio do caminho tem até uma história curiosa, que isso acho que nem tá mais no meu currículo, porque tipo, é tanta coisa botar no currículo que não entra muito. Acho que foi no final de 2001, que eu tinha formado o ensino médio em 2000, então eu tava parecia uma chamada no pátio, o pátio ficava até onde que hoje é Sala Mário Lago, que você tinha que ter 18 anos, segundo grau completo, e tá desempregado. A chamada era essa, eu falei, pô, tô com 18 anos, desempregado, segundo grau completo. E era um projeto que era da FAO, da Agência das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que chamava Técnico de Desenvolvimento Econômico. Então, você tinha que fazer uma primeira prova, eu fiz uma prova no Cefaz, que era o local de São José dos Campos, daí eu passei nessa fase, daí fui para uma entrevista lá em São Paulo, na Praça da República, eu nunca tinha pego metrô, sozinho, assim, aquelas coisas, tipo, 18 anos e tal, e eu passei, era um projeto muito diferente, assim, que a gente ia para uma cidade, eu trabalhei em Barrinha, trabalhei em Brodowski e trabalhei na Zona Leste de São Paulo também, que a gente implantava ideias de cooperativas. Então, a gente chegava numa cidade, aqui a cidade tem um potencial de corte e costura, bijuteria e alfaiataria, por exemplo. E a gente fazia uma pesquisa, beleza, tem isso, onde que tem espaço para colocar esses cursos? No salão da igreja, tal. Onde tem professor? E eu era esse técnico econômico, eu era o cara que chegava, fazia essa prospecção, morava 3, 4, 5 meses na cidade. Eu fiquei 2 anos praticamente nisso, assim. Minha mãe ficava louca, porque eu chegava na cidade, não tinha celular. Então eu tinha que chamar um orelhão fixo, ligar pra casa, daí ficava uma semana sem ligar. Minha mãe falou, o que tá acontecendo? Né? Porque era carta. Minha mãe não mexia nem... Naquela época tava começando e-mail ainda, assim.
Mas foi só um parênteses assim, mas de novo, que eu até comentando assim, eu trabalhava muito com pessoas. E esse projeto era isso. Então eu chegava, eu tinha que conversar com o pessoal da secretaria, da prefeitura, às vezes vereadores, para conseguir algum apoio, né? Abrir o espaço e depois o negócio ia. E eu dava a ideia de e aí isso tem a ver muito a minha função de produção executiva de projetos. Então, formação de preços, as pessoas não tinham noção. O que é um custo fixo, o custo variável, o valor da mão de obra, o lucro. E isso com 18, 19 anos eu dava esse curso, sim. Mas é muito interessante que uma vez eu estava no pátio de Batatais, que eu ia entrevistar as pessoas que ia ser contratado como professor tudo. E legal que o rapaz foi me buscar lá, ele passou 2 vezes e não acreditava que era eu. Eu não tinha nem barba, tipo óculos, camiseta polo, assim, ninguém deu confiança, assim, pra mim, sabe? Mas foi uma das maiores experiências da minha vida, assim. Porque você, 18, 19 anos, morando sozinho, né? Num lugar que você nem sabia que... Em outras regiões, assim, por exemplo, quando eu ia para Brodowski, às vezes eu não conseguia nem direto. Você pegava um ônibus para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto você pegava outros ônibus, ou ia direto para Franca e descia antes, Barrinha também, que é mais região de Jaboticabal. E a gente morava como se fosse uma república, assim. Então era eu, mais 4 técnicos e um coordenador. Então, toda essa relação, morar com outras pessoas, dormir no mesmo quarto, assim. E isso me trouxe muito essa parte que eu tenho também, que eu trouxe também da minha família, que eu falei da criação, que saber lidar com as pessoas, assim, né? Porque, assim, eram vários gostos, vários tipos de pensamentos. E, assim, a gente ficava 3, 4 meses literalmente vivendo a cidade, trabalhava o dia todo e na hora de dormir, vou dormindo com a mesma pessoa que eu briguei no serviço, vamos usar entre aspas, assim. Então, era bem interessante essa experiência. E nesse ínterim, né? Você com 18, 19 anos, descobrindo aí, trabalhou com meio ambiente um pouco, né? Trabalhou com até coisas de economia mesmo, né? E você, então, vai fazer esse curso de teatro na Fundação Cultural, né? E daí a minha visão já foi um pouco diferente, assim. Quando eu já comecei a fazer teatro, eu já comecei a descobrir que tinha lei de incentivo à cultura. Começou a estudar por ali. Estudar, então, o que eu faço, assim, beleza? Quando alguém começa a fazer teatro, eu falo assim, quando você vai trabalhar na Globo, né? Tipo, é sempre essa visão. Daí comecei a entender que existe um outro mercado, né? E foi bem interessante que eu comecei a pesquisar isso. Então, lá em 2005, 2006, eu já comecei, não digo ganhar dinheiro, mas assim, trabalhar na área do teatro remunerado. Então eu trabalhava no comércio, de segunda a sábado, né, era meio período, um pouco mais cedo, e sábado à tarde e domingo eu ensaiava num grupo que eu ganhava um cachê para rodar. Então eu trabalhei com espetáculos como Mário de Andrade, Câmara Cascudo, principalmente espetáculo ligado à cultura brasileira. Então eu comecei a perceber esse caminho e em 2007, eu estava com 23 para 24 anos, acabei de entrar na faculdade quando eu tive uma LIC aprovada. A gente fez, era bem centenário do Machado de Assis, então a gente percebeu essa data efêmera. E aí esse projeto eu não fui ator, só produzi, foi o Rômulo que foi ator. Daí na época minha esposa também trabalhava com teatro, então o Beto era o diretor. E a gente percebeu esse potencial econômico também. Mas aí é interessante, porque o que faz você ir para fazer o curso de teatro, né? Porque o curso abriu, estava à disposição, você estava trabalhando com guia de ecoturismo e tal, e daí abre esse curso de teatro. O que faz você ir? O que te impeliu para ir fazer esse curso? Eu acho que tem 2 coisas bem contraditórias, assim. Primeiro, não ter o que fazer. Você meio jovem, adulto, querendo oportunidade, não surgindo, né? Então, você fala, o que eu vou fazer? Né? Eu estava rodando esse projeto do interior, né? Que do Tec Desenvolvimento Econômico. Então, foi final de 2022, foi a última vez que eu fiz uma cidade, que foi Zona Leste de São Paulo. Só que esse projeto, o que era ruim? Eles me ligavam, tipo, hoje, falando que sexta-feira que vem eu tinha que viajar para tal cidade. Depois, quando eu voltava, ficava 2, 3 meses sem ninguém me avisar nada. Então, eu comecei a ficar, assim, quase aquele pessoal que trabalha de trecho, de obra, assim, e eu não tava mais aguentando isso, porque, assim, pagava um salário bom, tudo, mas não tinha uma segurança nem de autônomo, porque você não sabia. E quando surgiu esse curso, foi um pouco brincando, assim, entre aspas, essa coisa de tédio, e é muito louco que, assim, na escola eu não gostava de fazer teatro. Você era tímido? Eu acho que tem um pouco de timidez, mas eu não me pegava teatro. O audiovisual, não. A gente tinha um projeto, meu colega tinha um mini VHS, eu cheguei até a fazer uns jornais falados com 12, 13 anos. Em vez de fazer o jornal falado, que a gente fazia aquele exercício, a gente gravava, colocava na sala de vídeo e projetava a professora. Então essa parte da comunicação até eu tinha. De comunicar, não de atuar, assim. E surgiu quando viu, e aí questão de novo de ter oficinas livres, assim, porque às vezes o jovem tá ali. Tem uma oportunidade, você não tem noção que aquilo pode ser o seu futuro. E isso me virou uma chavinha, assim, os 2 cursos ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei na época do teatro, até hoje às vezes faço produção teatral, não atuando mais, mas o audiovisual foi há 20 anos, literalmente há 20 anos atrás, que deu esse start. A gente vê como é que mudou, né, de 20 anos para cá, a coisa da tecnologia, né, do audiovisual é outra coisa, né? Quem fez como você lá no começo dos anos 2000 e faz hoje
totalmente diferente, né? E é muito louco, assim, que eu percebo, assim, que é quase desbravar mesmo aquela época. Assim, hoje em dia, não estou dizendo que não é fácil ainda você ter uma câmera boa, alguma outra coisa. Filma celular, mas com um celular filma bom, não é um celular de entrada e tal. Mas naquela época você tinha que, no mínimo, ter dinheiro para comprar fita. Né? Que uma época era VHS, depois era fita mini DV, que até um tempo atrás, em alguns lugares a gente até tinha mini DV. A minha faculdade toda, se você gravava 2 horas, o meu TCC foi 10 horas de gravação. Eu passei 10 horas na ilha digitalizando. Você tinha que botar lá no videocassete, colocar, dar F5 no Premiere, ficar esperando lá digitalizar, daí dava algum problema na fitinha, dropava. Então é um outro tempo. Hoje em dia é um tempo muito assim, produzir, o cara já quer estar no outro dia no ar. Então, acho que a grande diferença hoje em dia tem a questão da tecnologia, mas tem muitas pessoas que só estão pela tecnologia. Que isso é uma coisa de se pensar. A gente tem um exemplo do Ofícios, que tem um outro tempo de produzir. Então, assim, não é só a tecnologia. A gente tem as câmeras bacanas que a gente usa, lente, iluminação, microfone. Mas, assim, o que eu penso na estética, no tempo, né, no respiro do documentário? Para a gente fechar o segundo bloco, você também, claro, deve ser um consumidor de cultura, assim. Desde pequeno você gosta de ler livros, de ver filmes? Acostumado com isso? Eu sou mais aquela geração do audiovisual mesmo. O livro, e aí tem muito a ver com a educação também, né? Eu sou daquela geração que tem a dificuldade de ler livro ainda. Sabe, assim, eu até leio tudo, mas daquela geração que parece que botou medo na escola, sabe? Que você apresentou os livros errados, que daí dava preguiça de ler, tudo. E eu sou daquela geração que vem um pouco do audiovisual, assim. Não, claro que eu sei a importância da literatura, não estou desmerecendo, mas assim, a minha geração, a geração, alguns, né? Eu sei que você gosta de ler bastante. Mas, assim, teve essa coisa muito na escola, meio obrigado a ler, né? Não trouxe aquela lógica de, olha que bom, vamos parar aqui para ler, vamos ver literatura, para além do livro didático. Assim, que era livro muito difícil para pessoa com pouca idade, né? Então, peraí, vamos começar com esse. Mesma coisa de filme, você vai dar direto um filme asiático, europeu, com uma pessoa que não gosta de cinema, assim. Tem esse tempo de consumir, não estou dizendo que você precisa de gostar de tudo, né? Mas eu sou uma pessoa que, sim, o audiovisual, acho que eu sou dessa geração de TV, assim, que estava muito presente. E quando eu dou oficina, eu falo muito isso para as pessoas. As pessoas vão fazer lá o curso. Mas não sei nada. Eu falei, você assiste TV? Assiste streaming? Você sabe tudo de audiovisual. Você não sabe ler aqueles signos, codificar. Mas quando te falar que aquilo é um tipo de enquadramento, que essa montagem é montagem rítmica, que aqui tem um tipo de luz diferente, que traz... Daí a pessoa começa a assistir o filme, vira até chato, eles falam, começa a assistir filme, começa, mudou a câmera, não sei. A teoria, assim, né? A teoria dela começa a cair a ficha, nossa, aquilo tá em mim. E eu falo que é da gramática audiovisual, porque assim, ela tá perdida. Mesma coisa de signos, de português, todo mundo sabe falar. Agora, no momento que alguém para e explica para você a pontuação, eu sei, a metodologia tá lá, só faltava. Então, assim, hoje, depois de praticamente com 18, 19 anos, foi a hora que eu comecei a consumir muito. Daí eu consumo bastante teatro, dança, show musical. Então, Jacareí com Ariano Suassuna, Sala Mário Lago. Então, eu tô desde a época da inauguração da Mário Lago, nem sei quantas coisas eu ia assistir lá. Mas esse domingo passado, eu estava levando meu filho no teatro também, e eu acho que isso mudou também na minha geração. Meus pais até levavam meus tios, para algum ou outro evento cultural. Assim, eu sinto que a geração agora já leva mais os filhos, que tem mais possibilidades. O Jacareí não tinha antes, né? Você tinha poucas coisas. Pontualmente tinha um festival lá no Santa Helena, no espaço. Agora não, você tem uma programação mais fixa, paga, gratuita, então é mais fácil também. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.